Fala tu! Oi, meu nome é Lívia, esse é o Imersões Literárias. Como é que você tá? E aí? Como é que vão as coisas? Eu sei que eu fiquei esse tempo todo sem aparecer. Uma loucura esse tempo aí que a gente tá, pandemia, essas paradas assim. E realmente ficou meio esquisita a parada aqui pros meus lados, sabe? Mas a gente vai tentar retomar as nossas atividades agora em 2022. Portanto, nos próximos vídeos que vocês vão ver aqui no canal, sim, vocês vão me ver com a mesma cara, com a mesma roupa, mesmo tudo, que eu vou fazer também uma gravação uma atrás da outra aqui. E aí eu vou soltando aos pouquinhos. A gente vai falar sobre uma série da Editora Moderna, intitulada Paixão Sem Fim. É uma série que não é de agora, que na verdade, como o autor principal dessa série é o Pedro Bandeira, acredito eu, né? Ele, quando veio para a Editora Moderna, trouxe esses livros com ele. Essa série, se não me engano, antigamente na Editora Ática era Veredas. Acho que sim. E aí a gente vai falar sobre alguns livros, a começar por Amor Impossível, Possível Amor, do próprio vovô Pedro, que é assim que eu me refiro a ele, por aí, e do Carlos Queiroz Teles. Então, se você quiser saber o que eu entendi, o que eu achei, as minhas considerações sobre este livro, puxa teu banco e bora papear. Sem dar spoiler, nós temos aí pelo menos dois personagens principais, apesar de os outros coadjuvantes serem personagens assim que vão de fato, sabe, completar a narrativa dessa história aqui. A gente tem a Fernanda, ela tem 14 anos, e a gente tem o Bruno, e ele tem 28 anos. Pausa. Eu sei que para os padrões de hoje essa história a gente ficaria meio assim, né? Mas ela tem um porquê existir desta forma. O Carlos Queiroz Teles, amigo do vovô Pedro, pensou, arquitetou na cabeça dele essa narrativa de uma forma a homenagear a esposa, por conta da diferença de idade. Ele pegou a história da vida real dele e transformou essa história numa narrativa infanto-juvenil. Também vai tratar dessa diferença de idade. E assim, na minha visão, e agora colocando um pouco a professora para jogo, dá para fazer uma discussão bem legal em sala de aula com essa temática. Até que ponto esse relacionamento aqui descrito na história e, por consequência, o relacionamento do autor, Carlos Queiroz Teles, não seria visto hoje como uma espécie de ode à pedofilia? Não sei. Mas em momento nenhum, quero deixar isso bem claro para vocês, vamos dizer assim, o narrador é um narrador onisciente, é um narrador em terceira pessoa. Em momento nenhum, o narrador deixa transparecer que o Bruno, por ser o adulto, por ser o mais velho nessa relação, se sente completamente à vontade com isso. Pelo contrário, existe aqui, inclusive, um conflito, né? Como assim, de repente, esse homem, que já está fazendo até mestrado, se vê apaixonado por uma garota de 14 anos, que mal entrou no ensino médio. A narrativa vai sendo contada de forma muito delicada. E você torce, né? Tipo, é meio complicado você admitir isso, mas você torce por eles. Você fica meio assim no princípio, mas depois você acaba se entregando, porque é construída de uma maneira tão, assim, idealizada, que você acaba se entregando. Ainda mais pessoas assim românticas feito eu. Me entrego a praticamente qualquer tipo de narrativa. Eu falei que o livro é baseado, de uma certa forma, no relacionamento do Carlos com a esposa. O Carlos, quando arquitetou, já tinha mais ou menos até ali o quinto, o quarto capítulo prontos, porém, quis a vida que ele fosse embora mais cedo. Cumpriu, então, ao Pedro terminar a história. E eu acredito que a escolha por ele se deveu por dois motivos. O Pedro era amigo do Carlos, então conhecia o estilo do amigo e a expertise dele. Afinal de contas, estamos falando do pai
da Isabel, do pai, dos caras. Então a gente sabe que falar de adolescência e falar de Pedro Bandeira na mesma frase dá certo. O que eu posso dizer para vocês? O que eu achei do livro? Falei aqui que esse vídeo vai ser curto, porque, na verdade, eu, quero completar minha playlist, sabe? Quero ser o canal nesse YouTube que mais fala de Pedro Bandeira aqui. O que eu achei do livro? Como eu falei, a narrativa é dada de forma muito suave. O porquê da Fernanda ter conhecido o Bruno também é feito de uma forma super despretensiosa. Não existiu da parte dela nem da parte dele um interesse imediato. Então você vê ao longo do tempo o narrador mostrando essa construção acontecer. Os personagens não têm aquela profundidade. Olha a finura do livro, né? Os personagens não têm aquela profundidade psicológica toda, mas o tanto que você sabe sobre eles é suficiente para você poder entender as suas motivações. E sim, as principais passagens do livro ficam em cima de Fernanda. Na verdade, o Bruno é o seu interesse amoroso, mas a Fernanda é a personagem principal. Então, muitas vezes você vai ver a Fernanda ali fazendo digressões e pensamentos e tal. Principalmente porque o Bruno é professor de língua portuguesa. E ele mostra para ela uma realidade que ela com 14 anos não conhecia. São os, né, isso também me pegou um pouquinho, que são os escritores de livros clássicos, os poetas. Então ela também vai se encantando por esse homem pela inteligência dele, e isso me chamou bastante atenção. Para a gente poder finalizar, por que eu recomendo o livro? Eu recomendo por dois motivos principais. Um, porque é um passatempo bacana. Não sei se vocês sabem, mas aqui tá chovendo. Nós estamos gravando esse vídeo no dia 9 de janeiro. E aqui tá chovendo o tempo todo. Basicamente, a gente não consegue sair de casa. Então é um passatempo para você tirar ali umas 2 horinhas no máximo do seu dia para descansar um pouco a cabeça de tanta informação. É legal. 1.1, se você é fã do Pedro Bandeira, você vai gostar de ter mais um livro dele na sua coleção, né? Você vai gostar de botar mais um exemplar escrito com a alma dele ali. E o segundo motivo, agora pensando mesmo na nossa prática, né? Agora eu falo com, sei lá, possíveis professores que podem estar me assistindo. É um livro bacana para fazer esse debate de um relacionamento em que a diferença de idade entre as pessoas seja tão grande a ponto de ser um relacionamento de um adolescente com um adulto. Sabendo um pouco esse pano de fundo que o Carlos tirou da vida dele esse exemplo, dá uma aliviada, mas eu acho que nos dias de hoje, ó, vou mostrar aqui para vocês. Esse livro, a primeira edição é de 1997, então botem aí 25 anos quase, né? Talvez nos dias de hoje seria pesado. Enfim, mas fica a discussão, fica a reflexão. Se você já leu esse livro, me conta nos comentários o que você achou. Eu vou ficando por aqui, porque o próximo vídeo sai logo logo e a gente continua essa conversa, tá bom? Fiquem em paz. Tudo de bom e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!